Conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual deve ser dirimido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, conflito de atribuições entre o promotor federal e o promotor estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, deve ser dirimido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Conflito de competência, MP, prova Ministério Público. Quando dois órgãos jurisdicionais divergem sobre quem deverá julgar uma causa, dizemos que, nesse caso, existe, neste caso, um conflito de competência. Observação. O Código de Processo Penal denomina esse fenômeno como conflito de jurisdição, artigo 113 a 117. Expressão, contudo, bastante criticada pela doutrina e jurisprudência, porque a jurisdição no Brasil é una e sendo exercida por qualquer juiz e tribunal. O que se divide é a competência que cada juízo possui, a sua. Exemplo de conflito de competência. Foi instaurado inquérito policial que estava tramitando na Justiça Estadual com o objetivo de apurar determinado crime estadual. Ao final do procedimento, o promotor de justiça requereu a declinação da competência para a Justiça Federal, entendendo que estava presente a hipótese do 109, inciso 4º da Constituição. O juiz de direito concordou com o pedido e remeteu para a Justiça Federal. O juiz federal deu vista ao Procurador da República, o PR, que entendeu em sentido contrário ao promotor de justiça e afirmou que não havia interesse direto e específico da União que justificasse o feito ser de competência federal. Então, o juiz federal concordou com o Procurador da República, o PR, e suscitou o conflito de competência. Esse conflito deverá ser dirimido pelo STJ, conforme os termos do artigo 105.1d da Constituição Federal, artigo 105. Compete ao STJ, 1. Processar e julgar originariamente. D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais. Quaisquer tribunais, ressalvado o disposto em inciso 2.1, inciso 2.1, bem como entre tribunal e juízes, a ele não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos. No conflito de atribuições. No exemplo acima, os membros do Ministério Público discordam entre si. Os promotores estão tendo uma discordância. No entanto, essa discordância não ficou limitada a eles e também foi acampada pelos juízes. Logo, em última análise, tivemos um conflito de competência, ou seja, um conflito negativo entre dois órgãos jurisdicionais. Algumas vezes, no entanto, os membros do Ministério Público instauram investigações que tramitam no âmbito da própria instituição. Nesse caso, em regra, tais procedimentos não são levados ao Poder Judiciário, salvo no momento em que irá ser oferecida a denúncia ou, se for necessária, alguma medida que dependa de autorização judicial, por exemplo, interceptação telefônica. Em regra geral, no entanto, é que os procedimentos de investigação conduzidos diretamente pelo Ministério Público tramitem exclusivamente no âmbito interno da instituição. Por exemplo, um promotor de justiça instaurou no Ministério Público Estadual procedimento de investigação para apurar crime relacionado com um cartel mantido por donos de postos de combustíveis. Ocorre que o Procurador da República também deflagrou, no âmbito do Ministério Público Federal, um procedimento investigatório para apurar exatamente o mesmo fato. Então, ocorre que o Procurador da República também fez o mesmo negócio. Deflagrou, no âmbito do Ministério Público Federal, um procedimento investigatório para apurar exatamente o mesmo fato. Temos, então, dois membros diferentes do Ministério Público investigando o mesmo fato. Vale ressaltar que nenhum deles formulou qualquer pedido judicial, de sorte que o Poder Judiciário não foi provocado e os procedimentos tramitam apenas internamente. Olha só que questão interessante. Nesse caso, indaga-se, se os dois membros do Ministério Público divergem, sobre quem deverá atuar em uma investigação, como isso é chamado? Teremos aqui um conflito de competência? Nesse caso, indaga-se se dois membros do Ministério Público divergem sobre quem deverá atuar em uma investigação, como isso é chamado? Aqui também temos um conflito de competência? Não, neste caso temos um conflito de atribuições. O conflito de atribuições não se confunde com o conflito de competência, cuidando-se de ato de natureza jurisdicional
o conflito será de competência. Cuidando-se de ato de natureza jurisdicional, o conflito será de competência. Tratando-se de controvérsia entre órgãos do Ministério Público, sobre ato que caiba a um deles praticar, trata-se de um conflito de atribuições. Cuidado, observação. Mais uma vez, chamo a atenção para o fato de que só existe conflito de atribuições se a divergência ficar restrita aos membros do Ministério Público. Só existe conflito de atribuições se a divergência ficar restrita aos membros do Ministério Público. Se os juízes encamparem as teses dos membros do Ministério Público, aí eles estarão discordando entre si, no caso de um falso conflito de atribuições. Essa expressão cunhada por Guilherme de Souza Nutti. Diz-se que há um falso conflito de atribuições porque, na verdade, o que temos é um conflito entre dois juízes, ou seja, um conflito de competência. Conflito de atribuições pode se dar tanto em matéria criminal como em matéria civil. Apesar de os exemplos acima fornecidos envolverem a investigação de crimes, é importante esclarecer que o conflito de atribuições poderá ocorrer também em apuração de infrações cíveis, como o caso de improbidade, meio ambiente, consumidor e outros direitos difusos e coletivos. Exemplo, um promotor de justiça e um procurador da República divergem quanto à atribuição para a condução de um inquérito civil que investiga suposto superfaturamento na construção de conjuntos habitacionais com recursos financeiros liberados pela Caixa Econômica Federal e oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A Procuradoria da República do Paraná entendeu que essa atribuição seria do promotor, mas o promotor público, Ministério Público Estadual, discordou e considerou que essa atribuição seria do Ministério Público Federal, já que envolvia recursos oriundos da Caixa Econômica Federal. STF, Ação Constitucional número 924. Caso haja um conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, quem irá decidir qual dos dois órgãos irá atuar? Caso haja um conflito de atribuições entre os membros do Ministério Público, quem vai decidir? Calma, podemos identificar 4 situações diferentes. Primeira situação, se o conflito se dá entre promotores de justiça do Ministério Público de um mesmo estado, por exemplo, promotor de justiça aqui do estado do Amazonas e o promotor do Amazonas, os dois do mesmo estado do Amazonas. Nesse caso, a divergência será dirimida pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça. Compete ao Procurador-Geral de Justiça dirimir conflito de atribuição entre os membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito. Então, promotor de justiça em conflito com outro promotor de justiça, ambos do mesmo estado, por exemplo, do Amazonas, quem vai decidir dirimir o conflito de atribuição entre eles é o Procurador-Geral de Justiça, PGJ. Segunda situação. Se o conflito se dá entre procuradores da República, por exemplo, um procurador da República que oficia em Manaus, um procurador da República em Roraima, nessa hipótese o conflito será resolvido pela Câmara de Coordenação e Revisão. Olha só que interessante. Se for 2 procuradores, um de um estado, outro de outro estado, quem vai decidir o conflito não é o Procurador-Geral da Justiça, e sim é o órgão colegiado do Ministério Público Federal, que é a Câmara de Coordenação e Revisão. Artigo 75, Lei Complementar 75 de 93, artigo 62. E aí a possibilidade de recurso para o Procurador-Geral da República. Compete às câmaras de coordenação e revisão decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal, ou seja, um de cada estado. São atribuições do Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público Federal, decidir em grau de recurso os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. Situação 3. Se o conflito se dá entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União, por exemplo, um procurador da República e um procurador do Trabalho.
será resolvido pelo Procurador-Geral da República. Olha só! Artigo 26 da Lei Complementar 75 de 93. O PGR, ele vai dirimir conflitos. O PGR, Procurador-Geral da República, é o chefe do Ministério Público da União. E ele vai dirimir conflitos de atribuições entre integrantes de ramos diferentes do próprio Ministério Público da União. Por exemplo, um promotor da República, um procurador da República, um procurador do trabalho. Se houver conflito entre eles, é o Procurador-Geral da República que deve dirimir o conflito. Então, aqui nós temos já o Procurador-Geral da República, entre dois promotores de ramos diferentes do Ministério Público da União. Depois nós temos a Câmara de Coordenação e Revisão, quando forem de diferentes estados, Ministérios Públicos de cada estado, ou Procurador-Geral de Justiça, se for do mesmo estado. Procurador-Geral de Justiça do mesmo estado, Procurador-Geral da República, estados diferentes. Mentira, estados diferentes não é Procurador-Geral da República, estados diferentes é a Câmara de Coordenação e Revisão. Estados diferentes, conflito entre promotores, conflito de jurisdição, de atribuição, desculpa. Conflito de atribuição entre promotores de estados diferentes, câmaras de coordenação e revisão. Conflito de atribuição entre promotores de estados diferentes, tipo Tadeu Rioli, daqui do estado de São Paulo, e o promotor, professor, o Cristiano Gonzaga, que é do Rio de Janeiro, ou ele é de Minas Gerais. Se tiver um conflito de atribuição entre eles, quem vai decidir é a Câmara de Coordenação e Revisão. Imagina o Rioli e o Cristiano Gonzaga, então são dois estados diferentes, Câmara de Coordenação e Revisão. Se forem do mesmo estado, será o Procurador-Geral de Justiça. Estado diferente, Câmara de Coordenação e Revisão. E se for ambos do Ministério Público da União, mas de diferentes ramos, né? Procurador da República, o Procurador do Trabalho, vai ser o Procurador-Geral da República. Um conflito de atribuição entre o Procurador da República e o Procurador do Trabalho, vai ser o Procurador-Geral da República que vai resolver. E quarta situação, acredite, temos uma quarta situação. Se o conflito se dá entre promotores de justiça de estados diferentes, por exemplo, promotor de justiça do Amazonas e do Acre, por exemplo. Se o conflito se dá entre um promotor de justiça e um procurador da República, promotor de justiça do Amazonas e procurador da República de Manaus. Então, promotor de justiça de estados diferentes e promotor de justiça e um procurador. Posição é o STF. Afirmava que este conflito de atribuição deveria ser dirimido pelo próprio STF, porque no caso seria um promotor de justiça de um estado e um procurador da República de outro estado. Então o Ministério Público é um órgão. Seus membros também são órgãos. Um promotor de justiça é um órgão estadual. Um procurador da República é um órgão da União. Se os dois promotores de justiça de estados diferentes estavam divergindo sobre a atuação em causa, o que nós tínhamos era uma divergência entre dois órgãos diferentes. Então, se o promotor de justiça e o procurador da República discordam sobre quem deveria atuar no caso, o que nós tínhamos era uma dissonância entre um órgão estadual e um órgão federal. Logo, nessas situações, quem deveria resolver o conflito é o STF, segundo o artigo 102. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo processar e julgar as causas e conflitos entre a União, o Estado e o Distrito Federal, entre uns e outros das respectivas administração direta. Posição adotada de 2016 até junho, agora, de 2020. Não é o STF, é o Procurador-Geral da República. Nesse período, o STF passou a decidir que a competência para dirimir esses conflitos de um Procurador-Geral, de um Procurador da República, de um Estado, um Procurador de Justiça, de um Procurador de Justiça de um Estado e um promotor de outro Estado, é o PGR. Compete ao PGR, na condição de órgão nacional do Ministério Público, dirimir conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público Federal e estaduais. Posição atual, Conselho Nacional do Ministério Público.
Aí, nossa, até junho de 2020 é o Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral da República. Mas atualmente mudou para o Conselho Nacional do Ministério Público. Aí o STF mudou novamente, falou: Conselho compete ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público Federal e Estadual. Essa nova posição foi capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nossa, que fundamento. Resumindo, Ministério Público de um Estado de outro Estado, PGJ. Ministério 1, Procurador-Geral de Justiça do mesmo Estado, PGJ. Ministério Público do mesmo Estado contra o Ministério Público do mesmo Estado, PGJ. Ministério Público Federal com o Ministério Público Federal, Câmara de Coordenação e Revisão. Ministério Público da União, de um ramo. De outro ramo, Procurador-Geral da República. Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, Conselho Nacional do Ministério Público. Ministério Público do Estado 1 e do Estado 2, Conselho Nacional do Ministério, Câmara Nacional do Ministério Público. Conselho Nacional do Ministério Público. Por fim, o Poder Judiciário não fica vinculado à decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, suponhamos que em um conflito de atribuições, o Conselho Nacional do Ministério Público afirma que a atribuição para investigar o réu é do Procurador da República. Diante disso, o Procurador oferece denúncia. O juiz federal está livre para reapreciar ou poderá entender que não é e declara competência para a Justiça Estadual. Caso o juiz de direito concorde, seguirá o processamento do feito. Se discordar, deverá suscitar conflito de competência a ser dirigido pelo STJ. Certo é que a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público produz efeitos vinculantes apenas interna corpóreos, sendo uma decisão de cunho administrativo não vinculando os juízes que irão apreciar a causa.